Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao maravilhoso Espírito Santo. Seu amigo pastor Charles Rodrigues, que Deus abençoe a sua vida, no poderoso nome de Cristo Jesus. É um prazer imenso, gente, estar aqui com todos vocês. Olha, gente, hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens sobre o final dos tempos e o tema é os últimos 7 anos do relógio profético. Os últimos 7 anos do relógio profético é o tema. E hoje nós vamos começar essa série de mensagens. Então, gente, é a primeira parte dessa série de mensagens. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Pastor Charles Rodrigues. E aperta lá, tecla lá no sininho, né? Para você receber as notificações, compartilha com o maior número de pessoas possíveis, porque estamos falando sobre o arrebatamento, o império do anticristo, a segunda vinda de Jesus, a marca da besta, tecnologia 5G. Nós estamos falando sobre, satélites que estão sendo colocados ao redor do planeta, ao redor do globo, e nós estamos falando sobre em que tempo nós estamos, biblicamente, não é? Onde é que nós estamos, biblicamente falando? Nós estamos aonde, segundo a Bíblia? Em que tempo nós estamos vivendo? Que tempo é esse? Que tempo profético é esse? E os profetas da Bíblia, a exemplo de Isaías, Jeremias, Joel, Amós, Malaquias, a exemplo do profeta Daniel, eles viram o futuro, eles viram esse tempo. O relógio do mundo é Israel, é o termômetro do mundo também é Israel e a sua capital, a sua cidade de Jerusalém. Ali é o coração do mundo, gente. Onde Abraão foi sacrificar o seu filho, aonde Davi construiu ali, teve a ideia de construir o primeiro templo de Salomão, mas Salomão, seu filho, que construiu, e depois ele foi lá na frente reconstruído e depois destruído. Vamos falar sobre esses e mais assuntos, no decorrer das mensagens. Mas hoje nós vamos abordar aqui Daniel capítulo 9, repetindo o tema, os últimos 7 anos do relógio profético. Agora entenda, eu não estou dizendo que daqui a 7 anos Jesus vai arrebatar a igreja, ninguém sabe o dia nem a hora, só Deus sabe. Eu não estou falando que esses 7 anos está contando a partir de hoje. Preste atenção para que você entenda a palavra. Ninguém pode afirmar o dia nem a hora, mas analisando a Escritura Sagrada, a poderosa palavra de Deus, analisando as profecias dos antigos profetas e também de Jesus, nós conseguimos detectar em que tempo nós estamos vivendo. Então nós vamos começar aqui em Daniel, no capítulo 9, livro de Daniel, capítulo 9, diz assim: Dario, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Meus amados, vejam só aqui como os números, Deus trabalha com o número 7, número 12, número 40, não é? Deus trabalha aqui com os números, com 3 anos e meio, com 7 anos. E este homem de Deus, Daniel, que era um homem de oração, orava 3 vezes ao dia, ele estava no exílio,
cujo o rei era Dário, ou Dario, filho de Xerxes, do rei Astaxerxes, não é? De origem meda. E aí esse governante lá de Babilônia, no seu primeiro ano do reinado, Daniel então começa a ler as escrituras e ler o profeta Jeremias sobre a desolação de Jerusalém, que iria durar 70 anos. Então Daniel começou a perceber o seguinte: espera aí, desde que Jeremias profetizou até no meu tempo, está chegando o tempo da libertação de Israel. Então no versículo 3 ele diz: por isso voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas e jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Então esse homem toma a decisão de orar, de jejuar, de buscar a Deus, se humilhar. Orei ao Senhor, ao meu Deus, confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor para com todos aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis e aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o povo desta terra. Então, Daniel começa a orar a Deus, jejuando, orando, suplicando e confessando que ele também era pecador, mesmo ele não tendo culpa do que Adão e Eva fez, muito menos também do que os antepassados dele fizeram para que Jeremias fosse levado ao cativeiro e Daniel, 70 anos depois, ainda estivesse no cativeiro. Daniel percebe que esses 70 anos já estava chegando ao final. Já estava chegando esse período de completar os 70 anos proféticos para que Israel fosse então liberado da escravatura, do exílio de Babilônia. E Daniel começa a orar e jejuar. Vamos ver aqui o que ele diz a partir do versículo 20. Ele continua orando, jejuando, clamando e perseverando em jejum e oração. Enquanto eu estava orando, falando e orando, confessando o meu pecado, versículo 20, Daniel 9, 20, e o pecado do povo de Israel, o meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, ou seja, aonde está a cidade de Jerusalém, aonde foi construído ali o primeiro templo de Salomão, aonde Abraão colocou o seu filho, fez um altar de pedra, colocou o seu filho neste monte, e ali ia sacrificar o seu filho, simbolizando o que Deus faria lá na frente com o próprio filho dele, Jesus Cristo. Então, gente, veja que coisa interessante. Enquanto eu ainda estava falando em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava na hora do sacrifício da tarde, ou seja, às 3 horas da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhes percepção e entendimento. Eu vim para te dar percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado, Daniel. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Para entender a visão. 70 semanas estão decretadas. Então, uma semana representa 7 anos para Deus.
70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua cidade, a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, justiça eterna. Você está vendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo? As injustiças aqui no nosso país, sabe? Estão implantando, sabe, sorrateiramente o controle mundial, o controle das massas. Estão, sabe, transgredindo a Constituição do país, desrespeitando o direito de liberdade, de expressão, do ir e vir. Você está vendo como a maldade tem aumentado no mundo inteiro. Agora, uma justiça eterna foi profetizada a Daniel. Daniel recebe a visitação do anjo Gabriel. E Gabriel diz, olha, o povo de Israel sabe que hoje está espalhado no mundo inteiro. Ele vai ser reunido novamente. Isso aconteceu em 1947, quando Israel foi decretado Estado, mesmo contra a Liga Árabe, contra até mesmo, me perdoe dizer, contra o catolicismo, porque o Papa foi contra isso. Na época, o Papa foi contra isso. Então, gente, o mundo inteiro estava contra Israel, mas Israel foi decretado Estado, e de mais de 100 países, Israel começou a voltar para o seu lugar, o seu devido lugar, aonde os palestinos hoje, eles querem este monte sagrado, essa cidade sagrada, mas na verdade, quem são os palestinos? São os árabes, porque Deus deu essa terra a Abraão e aos descendentes de Abraão, ao herdeiro legítimo de Abraão, Isaque. Então, quem são os palestinos? Na verdade, não é? São os árabes que se dizem ser palestinos e querem de volta, ou querem tomar aquilo que eles dizem que é dele, tomar de volta a terra de Israel, que nunca foi deles, mas sempre foi de Abraão e do seu herdeiro legítimo, o filho da promessa, Isaque. Agora, o povo de Deus está no exílio, e Daniel ora, e aqui vem uma promessa poderosa. Ele diz, olha, Deus, depois de 70 semanas que já foram decretadas, esses 70 anos foram decretados, a cidade santa, para acabar com a transgressão e dar fim ao pecado, para expiação, ou para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Saiba, versículo 25, Daniel 9, 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar, a construir a Jerusalém e reconstruir Jerusalém, até o ungido, o líder, venha, haverá 70 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 72 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade
e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrifício terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Agora deixa eu explicar isso aqui para vocês. Veja que coisa, gente. O anjo Gabriel chegou para Daniel e disse: olha, Daniel, você é muito amado, porque quando você começou a orar e jejuar, eu fui enviado até você para lhe dar a interpretação da visão que você teve. De você até se cumprir essa profecia, vai se passar um período de 490 anos. 490 anos. De Daniel até o ungido de Deus, a saber, Jesus Cristo. Daniel, vocês vão ser libertos aí do cativeiro. Mas vocês vão, sabe, a cidade será reconstruída. Jerusalém nessa época terá muros. Jerusalém nessa época já terá uma estrutura. A cidade, Israel, vai estar reconstruído. Porém, vai surgir, vai aparecer depois de 483 anos, vai surgir um ungido. Vai surgir o verdadeiro Messias em Israel, mas o povo de Israel não vai aceitá-lo. O povo de Israel, sabe, não vai se render ao verdadeiro Messias, ao plano de Deus, a Jesus Cristo. Eu estou interpretando para você essa profecia. E o que é que vai acontecer? Quando o ungido vier, ele será rejeitado. Mas o próprio Jesus, em Mateus 24, depois de 483 anos, Jesus nasce em Belém, o menino Jesus. Quando ele completa 30 anos, dá início ao seu ministério. E numa quarta-feira à noite, Jesus ele começa a falar sobre o que iria acontecer com o templo reconstruído por Herodes, onde hoje é o Muro das Lamentações, é apenas um muro exterior daquele templo que foi destruído. Então, Jesus, ele diz o seguinte: olha, tá vendo esse templo aqui? Esse templo bonito, ornamentado, sabe? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Lá em Mateus 24, os discípulos começam a admirar a construção do templo e Jesus disse: esse templo aqui será todo destruído e queimado, não vai ficar pedra sobre pedra. Vocês serão perseguidos. Nesse tempo, vocês não devem voltar para pegar nada em casa, vocês devem fugir para as montanhas, para os desertos. E aí vejam, Daniel recebe a revelação que o tempo do cativeiro estaria chegando ao fim para ele e para o povo de Israel. O povo de Israel seria dominado por outro império, pelo Império Romano. E 483 anos nasceria o Messias através da Virgem Maria. E Jesus, quando dá início ao seu ministério, está com os discípulos, entra no templo de Salomão ali, entra no templo e diz: vocês estão vendo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Nesse tempo, quando acontecer isso, lembrem-se, não volte para buscar nada em casa, está lá em Mateus 24.
o amor vai se esfriar no coração de quase todos. Jesus já está falando do que iria acontecer após a sua morte e ressurreição no tempo dos apóstolos. Jesus está falando o que iria acontecer na perseguição da igreja primitiva. E Jesus começa a falar em Mateus 24, e aqui Daniel fala que iria aparecer alguém que viria como se fosse o Messias, mas o falso Messias, que entraria no terceiro templo de Jerusalém, que vai ser construído lá em Israel, vai ser construído, e esse homem iria profanar o lugar santíssimo. E haveria muitas guerras até chegar esse tempo. Daniel recebe a revelação do anjo Gabriel, dizendo, olha, vai haver muitas guerras. E o povo de Israel será muito perseguido. E Jesus, então, no ano 33, Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Gente, Jesus morre, ressuscita, vai para o céu. 40 anos depois, o general Tito, filho do imperador, o general Tito invade Jerusalém, queima Jerusalém, arranca as portas de Jerusalém. O general Tito, ele mata mais de 1 milhão de judeus, sabe? É um massacre terrível, e muita gente morreu, mas um historiador, Flávio Josefo foi um historiador judeu que viveu nesta época. Ele escreve sobre as atrocidades que Roma e o general Tito fez nesse período, quando invadiu ali Jerusalém, destruiu o templo, queimou aquele templo e não ficou pedra sobre pedra. Por quê? Porque quando general Tito entra com o seu exército em Jerusalém, ele não queria, ele achou lindo, achou muito lindo o templo de Salomão, e era cheio de ouro, sabe? As paredes revestidas de ouro, utensílios de ouro. E ele diz para os seus soldados, olha, aquele templo ali queima tudo, destruam tudo, mas aquele templo ali, quando vocês derrubarem, cuidado, não toquem fogo ali naquele templo, sabe? Eu não quero que vocês nem derrubem ele. Mas no calor da batalha, os soldados destruíram o templo e queimaram. Aliás, perdão, no calor da batalha, eles queimaram o templo. Quando eles queimaram o templo, havia tanto ouro, e o Flávio Josefo, historiador, diz que o ouro entrou nas pedras que havia no templo de Salomão. Então, para derreter esse ouro, eles tiveram que queimar o templo para derreter o ouro. E Jesus havia dito que isso iria acontecer. Isso iria acontecer. E, gente, nós vamos prosseguir, eu vou parar por aqui. Na próxima mensagem, nós vamos prosseguir com esse tema, os últimos 7 anos proféticos. Porque Jesus fala, e Daniel também fala, sobre alguém que iria fazer um acordo de paz que duraria 1 semana. 1 semana é 7 anos. E esse acordo de paz entre os judeus e árabes, os ditos palestinos, não é? Um acordo de 7 anos que iria durar apenas 3 dias e meio, ou seja, 3 anos e meio. Então, fique atento para a próxima mensagem, tá certo? É a primeira parte desse tema. Nós estamos falando sobre os últimos 7 anos do relógio profético. Gente, que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida sobremaneira.
e vamos então prosseguir com essa mensagem, com o segundo capítulo dessa mensagem, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor. Emmanuel, Deus conosco.